E a gente continua falando sobre vacinação contra a Covid-19, com o avanço da variante Ômicron da Covid-19 e também do vírus da influenza aqui no Brasil. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o infectologista Álvaro Costa, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Álvaro, muito boa noite. Juliana também está aqui conosco nessa conversa. O senhor que trabalha num dos maiores hospitais aqui da capital, referência no assunto. Como é que o senhor tem acompanhado o movimento de pacientes aí nos últimos dias, com as festas de Natal, de virada também? Obrigada por nos atender. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Juliane, espectadores da CNN. A gente tem visto de forma muito clara nas últimas semanas, de 2 semanas para cá, um aumento expressivo de busca aos serviços de emergência, pronto-socorro, de pacientes com quadro respiratório, muitos deles por influenza. Isso a gente claramente percebe isso. E agora também a gente, no dia a dia, consegue também ver de uma forma muito clara um aumento de fluxo de pessoas com Covid-19 também. Então, é um momento da gente prestar atenção nesses dados. Realmente, os serviços estão cheios de pacientes procurando e, às vezes, uma ansiedade do próprio paciente, porque ele não sabe se ele está com influenza, não sabe se ele está com Covid. Então, muitas vezes, os serviços muito cheios, uma demanda para atendimento das equipes médicas, que a gente não viu isso, né, nos últimos anos. É um surto extratemporal de influenza e, paralelamente, essa dificuldade de entender qual é a circulação de Ômicron, porque a gente tem os dados parados das últimas semanas com relação a essa casuística. Muito provavelmente são os dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Um fluxo muito grande de pessoas por influenza e também, provavelmente, assim, a gente está aumentando expressivamente essa questão da Ômicron no Brasil também, apesar de não ter os dados muito claros, né? Doutor, Juliana, muito boa noite para o senhor. O que a gente já sabe sobre a combinação dessas duas doenças? Se é que a gente pode falar em combinação, e isso é preocupante? Olha, são dois vírus respiratórios com mecanismo de transmissão muito parecido, né? Já tem alguns casos do mundo descritos da combinação de infecção por influenza e mesmo pelo vírus da Covid-19, mas são duas doenças que a gente vê que a maior parte dos casos são leves, né? Especialmente quando a gente tem um contingente de pessoas vacinadas com esquema completo, então a importância da gente falar para a população, né? Quem não tomou vacina de influenza, aproveitar a oportunidade para ir tomar. O objetivo dessa vacina é parecido com a vacina da Covid, impedir forma grave de doença. E quem ainda não completou o esquema vacinal também tomar a dose de reforço, né? A gente tem que falar isso muito para a população, porque a gente está vendo que com o Ômicron pode ter um escape para quem tem um esquema incompleto, mas se a pessoa é vacinada, mesmo que ela tenha ou Ômicron ou mesmo influenza, ela pode ter uma forma leve, branda da doença, que não vai motivar a internação, não vai sobrecarregar o serviço de saúde. Então é importante a imunização e, paralelamente, também o uso de máscara, né? Porque a máscara vai acabar protegendo contra as duas doenças, né? E, doutor, é claro que assim, os sintomas são muito parecidos, né? As duas doenças agora ocorrendo simultaneamente em todo o país, mas qual a importância de se testar? Até para a necessidade de dados também, para acompanhar o avanço de ambas as doenças. Desde o começo da pandemia, a gente falou em que testagem é importante para dar um panorama mesmo do que está acontecendo com relação ao número de casos. Agora, para fazer a avaliação genômica, entender qual é o percentual de Ômicron no Brasil e também para as pessoas se isolarem, né? A gente está vendo aqui no mundo essa questão da testagem está motivando até a parada de alguns serviços porque as pessoas estão testando positivo. E qual a importância? Se você se testa, você se isola durante o período, você diminui a transmissão da doença. Então, é ainda um pilar importante no controle da pandemia. Se você tiver algum sintoma respiratório, se testar e respeitar o isolamento, usar máscara para diminuir a transmissão da doença. Então, assim, no controle da pandemia, a gente sempre, desde o começo, pontuou a importância da testagem e continua sendo uma peça fundamental para ter realmente diminuição de transmissão de doença. Doutor, os sintomas são muito parecidos das duas doenças, as emergências estão lotadas. Qual é a orientação? Procurar um hospital só quando os sintomas estiverem mais graves? Qual é a orientação nesse momento? Esse é um aspecto muito relevante para a gente falar para a população, para orientar as pessoas que estão em casa. Os sintomas realmente são muito parecidos. Vai começar até tosse, dor de garganta, dor no corpo, muitas vezes a pessoa fica desesperada, já quer imediatamente ao pronto-socorro. Então, para realmente procurar um serviço de emergência, se você começa a ter falta de ar, muito desconforto para respirar, uma febre que não baixa, um quadro mais exuberante de sintomas, aí sim você procura um serviço de emergência. Porque o que está acontecendo? As pessoas com qualquer sintoma estão procurando o serviço, estão muito cheios, às vezes a espera de 4, 5 horas, e ali não vai acontecer muita coisa. Você vai orientar a pessoa a testar e vai orientar a ficar em casa, fazer uso de sintomáticos, lembrar que tanto influenza quanto o Covid, a maior parte dos casos, são
quadros leves. Então, você que está em casa, se começar a ter algum sintoma, tem que se testar, mas não imediatamente procurar um pronto-socorro, orientar esses sinais de gravidade e qualquer coisa aí sim procurar um serviço de emergência. Aí a orientação de quem está na linha de frente, nós conversamos com Álvaro Costa, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigada pelo seu tempo, doutor. Obrigado, gente. Feliz ano novo.